De volta, e para quem chegou agora, o nosso assunto de hoje é a obesidade, suas causas e as suas consequências. Está aqui comigo no estúdio da Rede Minas a advogada Palova Amices Parreiras, mestre em Ciências Penais, e o médico endocrinologista Levimar Rocha. Então participe do programa, você pode mandar as suas perguntas, as suas sugestões, e também hoje temos 3 livros para vocês. Hoje, um que fala para você deixar de ser gordo, e os outros 2 são Sucessos da Cozinha Saudável, 31 3289 9161. Vamos começar já esse bloco, falando sobre a obesidade mórbida, mas antes vamos mostrar um caso que retrata para todos os nossos telespectadores que estão em casa as dificuldades de uma pessoa portadora dessa doença. Vamos lá. Marcos, 21 anos, está com cerca de 220 quilos e praticamente não consegue andar mais. As internações por causa de problemas respiratórios e de circulação viraram rotina na vida dele. Até então, eu levava uma vida normal, trabalhava, aí não deu mais, eu comecei a ficar só de cama e só engordando mais. Até bem pouco tempo, Marcos trabalhava na padaria do pai, estava em tratamento para perder um pouco do peso, condição exigida para a cirurgia do estômago, mas nos últimos meses o caso se agravou. Até então ele conseguia tomar banho sozinho, ir, vir, né, sozinho, ele não dá conta de virar. Então, para mexer com ele, é 3 pessoas. Eu, como mãe, eu estou cuidando dele da melhor forma que eu posso, de estar fazendo a higiene dele, de estar dando ele a comida e tudo. Mas, assim, para mim, ver essa situação está ficando difícil, eu já estou entrando em depressão. Cerca de 8 mil pessoas em todo o país aguardam por uma cirurgia gratuita na rede pública. Em Belo Horizonte, onde 550 pessoas estão na fila, o Hospital das Clínicas e a Santa Casa não fazem mais do que 4 cirurgias por mês. Madalena é uma das que estão na fila de espera para a cirurgia. Ela já teve 4 infartos por causa da obesidade. Eu acho assim que se eu tiver mais um, não vou suportar. Você quer fazer essa cirurgia? Por questão de sobrevivência. Para muitos, a redução das filas poderia ser resolvida com uma portaria do Ministério da Saúde. Cancelada no fim do ano passado, a portaria aumentava o número mínimo de cirurgias de redução de estômago nos hospitais públicos de 2 para 8 por mês. A publicação dessa portaria é importantíssima porque ela aumenta o número de cirurgias e ela coloca critérios de gravidade, o que facilitaria muito a fila de espera, né? No caso, existem muitos pacientes esperando, mas a gente não sabe qual paciente é mais grave. Na verdade, ela é cronológica, essa fila. Então, seria muito bom porque colocaria critérios de gravidade nessa fila. Doutora Palova, vimos aí uma situação constrangedora. No estado, eu tenho informações, apenas 4 cirurgias de redução do estômago por mês são realizadas. A fila cada vez está maior. O que se faz numa hora dessa? É a obrigação do SUS sustentar, arcar com os custos dessa cirurgia? Olha, realmente o Sistema Único de Saúde tem o dever legal, através da Constituição Federal, artigo 196 e seguinte, de prestar uma assistência total, completa, para os cidadãos com relação à saúde. O que acontece é o seguinte: como a portaria reduziu o número de cirurgias mês a serem realizadas pelo SUS, resta aos pacientes a via judicial. Então, o paciente vai fazer prova com os relatórios médicos, exames e etc., de que ele é um caso de necessidade urgente de cirurgia, e o juiz pode, então, determinar que o SUS providencie essa cirurgia. O que acontece é que o judiciário tem recebido sucessivos pedidos idênticos. E quando ele coloca, por exemplo, esse nosso amigo, esse jovem, né, privado aí da sua vida normal, na frente ele estaria desrespeitando o direito de outros que já estão na fila também. Então isso gera um problema que o próprio judiciário não tem como resolver. O que seria ideal é que o governo se incumbisse da sua responsabilidade estatuída na Constituição Federal e aumentasse o número de cirurgias serem realizadas mês. Doutora Palova, o Ministério Público, por exemplo, uma ação coletiva dos portadores de obesidade mórbida, isso pode ajudar a acelerar esse processo de cirurgia? Sem dúvida nenhuma. Pode e deve. Agora, as pessoas também têm que se apresentar, porque enquanto esse nosso paciente está em casa, ele está sendo desconhecido, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Judiciário. Então, ele tem que se apresentar e pleitear
a aplicação do direito que ele Doutor tem. Levimar, vamos falar dos aspectos da saúde também. Falamos que o Estado só faz 4 cirurgias mês, que o SUS muitas vezes não assume com as responsabilidades que lhes são devidas, né? E, na verdade, vamos falar, quando que essa cirurgia do estômago ela é indicada ao paciente? Porque muita gente quer também apenas por questões estéticas. No intervalo, nós estávamos conversando que existem médicos que dizem para as pessoas engordarem mais para depois fazer a cirurgia. Isso é um absurdo, né? Absurdo. Isso realmente é um absurdo. O paciente com aquele índice de massa corporal que eu comentei, acima de 35, já com uma comorbidade, ele já tem indicação para cirurgia. Na verdade, nós estamos falando aqui de um problema que já foi gerado e a gente está esquecendo da prevenção. Hoje nós temos um número crescente de obesos no país, você mostrou aí com a estatística, esse jovem aí de 21 anos. A gente tem hoje um aumento da incidência de diabetes do tipo 2, que é o diabetes que aparece no adulto, em crianças, ou seja, a alimentação está sendo mal feita, né? Ou seja, a gente precisa de modificar esse tratamento, a gente tem que inverter. É claro que esses pacientes que estão aí hoje precisam ser cuidados, tem que aumentar o número de cirurgias, eles têm que ser preparados, porque não adianta nada ir ali pegar um estômago que tem 5 litros e transformar em 40 ml, né? E ele vai estar fazendo uma amputação desse estômago. Ou seja, é uma cirurgia que não é uma cirurgia fácil. Aquela senhora que comentava que já tinha tido 4 infartos, será que ela suporta uma cirurgia desse porte? Uma questão de sobrevivência, ela disse. Então, ela precisa de ser bem olhada, bem caminhada e precisa ter indicação médica. Agora, temos que investir na prevenção. Por que que hoje um maior número de pessoas estão aumentando essa incidência da obesidade? Que não é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia que demora e precisa de ter um acompanhamento multidisciplinar. A própria psicologia, a equipe de nutrição, o endocrinologista e o cirurgião. Porque depois dessa cirurgia, se esse paciente ainda está num corpo que está emagrecendo, mas está pensando como obeso, ele vai desrespeitar a sua cirurgia.